Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto são as ligações metálicas. Então, são ligações formadas por metais, na maioria dos casos, e algumas ligas têm alguns elementos não metálicos, como é o caso do aço comum, que é ferro e carbono. O carbono não é um metal. As ligas metálicas, elas são muito importantes porque elas estão presentes no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, uma travessa de aço inox. É uma liga metálica. As panelas de alumínio, as peças de avião, peças usadas em trens, automóveis, nas cirurgias, até mesmo peças para substituir partes dos corpos, parte dos ossos que se quebram e não consegue ser reconstituído. As joias, como joias de ouro, joias de prata. Então, são substâncias, são materiais extremamente importantes no dia a dia das pessoas. A ligação metálica ela pode ser representada por esse modelo aqui. Ó. As esferas maiores representam os cátions dos metais e as esferas menores estão representando os elétrons se movimentando ao redor desses cátions de metais. Tá? Então, os metais, características muito importantes deles, eles são bons condutores de corrente elétrica, devido aos elétrons livres aí se movimentando, são bons condutores de calor, por exemplo, as panelas que a gente usa para cozinhar, elas espalham bem aí o calor, apresentam pontos de fusão bastante elevadas. Um exemplo bastante interessante é aqueles que tem, sabe aquelas lâmpadazinhas que tem um metalzinho aqui assim? Esse metal é o tungstênio. Ele tem um ponto de fusão acima de 3.000 graus, tá? E outros metais bastante importantes, como ferro, cobre, eles são brilhantes. O brilho dos metais, ele pode ser explicado pela mobilidade dos elétrons, que eles vão refletir a luz aí, que a gente consegue enxergar na forma do brilho. A dureza está relacionada com a capacidade dele ser riscado por alguns materiais. A tenacidade está relacionada com a pressão. Então, a tenacidade é a capacidade que eles têm de resistir à pressão, força de algum material sobre eles. Tração é a capacidade que os metais apresentam de ser esticados sem arrebentar, né, um determinado fio, por exemplo. A maleabilidade, eles são maleáveis porque eles podem ser transformados em placas. Então, por exemplo, você pode fazer uma porta ou uma janela de aço, uma panela de alumínio, a tampa da panela de alumínio, certo? Ductibilidade. Então, a gente diz que os metais são dúcteis quando eles podem ser transformados em fios. Então, um fio de cobre, um fio de ouro, um fio de prata, né, gargantilha lá de ouro. E uma propriedade bastante interessante é a solubilidade para formar amálgama. O que é uma amálgama? É quando você mistura o mercúrio com um determinado metal. Por exemplo, amálgama de ouro. A extração do ouro, ela é feita através do mercúrio, porque quando se mistura, ele vai formar uma massa homogênea, que a gente chama de amálgama, e aí, quando aquece, o mercúrio, ele vai evaporar e vai sobrar só o ouro, tá? Um exemplo interessante que eu lembrei aqui de amálgama é a mercúrio prata, que durante muito tempo ela foi usada pelos dentistas para fazer aquela obturação escura que algumas pessoas têm até hoje, né, nos dentes. Mas hoje em dia ela não é mais usada. Então, só lembrando que amálgama significa misturar, fundir, né? As substâncias metálicas, elas são representadas pelo símbolo dos elementos, tá? Então, se você falar da substância ferro, é Fe, a substância cobre, Cu, sódio, prata, ouro, cálcio, mercúrio, magnésio, césio, lítio, tá? Aqui eu coloquei o ponto de fusão de algumas substâncias, que são bastante conhecidas, só para você lembrar, o que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão é aquela temperatura onde vai ocorrer essa transformação, tá?
Então, o ponto de fusão, por exemplo, do mercúrio é menos 38 graus. Lembrando que o mercúrio é o único metal líquido que existe na temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Mas eu falei para você que o ponto de fusão dessas substâncias é elevado. Então, o mercúrio, ele é uma exceção, porque todos os metais, eles são sólidos. E por que o ponto de fusão é muito alto? Porque a interação entre as partículas que formam o metal, essa atração entre as partículas, ela é muito forte, tá? Então, para você transformar uma substância que está no estado sólido para o estado líquido, você precisa romper essas atrações entre elas, tá? E no caso dos metais, como essa atração é forte, ponto de fusão dele é bastante alto. Aqui eu deixei a definição de dureza, né, caso você precise lembrar. E aqui nós temos alguns exemplos de ligas metálicas muito importantes. Por exemplo, o aço, que é a ligação entre ferro, carbono e pequenas quantidades de silício, enxofre e fósforo. O aço inox, que é uma mistura do aço comum, né, desse aço aqui em cima, com cromo e níquel. Por que inox? In significa não. Ox vem de oxidar, enferrujar. Então, o cromo e o níquel, eles vão fazer esse papel de evitar a oxidação dessa mistura aí, inox. O ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, né, usado em algumas joias. Não se usa o ouro puro para fazer joias porque ele é muito macio, né? Se você pegar um pedaço de ouro puro e morder, você vai perceber que vai ficar a marca do seu dente nele, porque ele é bastante macio. E quando ele é misturado com prata e cobre, ele vai ficar um pouquinho mais firme para poder moldar e fazer brinco, anel, enfim. Bronze comum, né? É uma mistura de cobre e estanho. O bronze é um material muito usado por artistas para fazer esculturas. E o latão, né? Cobre e zinco. Então, algumas bijuterias, elas são feitas de latão e elas são banhadas a ouro ou a cobre, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, aprendido um pouquinho sobre as substâncias metálicas. Se você gostou da aula, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para receber as notificações das novas aulas, ok? Tchau, tchau!